Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eh, Finalmente, né, vamos fazer aquele vídeo sobre a questão da circularidade da definição de referenciais inerciais e Uhum. partículas livres, né? E fazer uma discussão porque é pertinente para o curso de relatividade geral, tá? Então, né, eu recomendo que assista o vídeo, que a gente não vai revisar tudo aqui que a gente falou naquele primeiro vídeo sobre referenciais inerciais, mas aqui então a gente vai fazer uma discussão, né, de dado que a definição há uma certa circularidade entre em se distinguir, né, ou identificar um referencial inercial e a definição de partículas livres, vamos ver por que que apesar da circularidade há um conteúdo físico e vamos tentar extrair esse conteúdo físico de maneira independente de referencial, o conteúdo físico da primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, que normalmente é formulada, enunciada, dizendo que na ausência de forças externas, ou seja, uma partícula livre tende a manter o seu estado de movimento, né, como sendo o mesmo à medida que o tempo passa, né, que normalmente é fraseado em termos de uma partícula livre da ação de forças externas, ou ela permanece parada, se esse já for o seu estado de movimento inicial, ou ela permanece num movimento retilíneo uniforme, se ela já estava se movendo no início, certo? Então vamos lá, deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês, de uma breve apresentaçãozinha que eu fiz, para tentar extrair, né, o conteúdo físico dessa primeira lei de Newton, tá? Então vamos começar lá, né, com a lei da inércia, né? E a ideia é tentar então extrair um conteúdo físico ou enunciado, se assim quiser, que seja independente de referencial, certo? Então esse é o desafio nosso, porque quando a gente diz, né, que a lei da inércia afirma que na ausência de forças externas, uma partícula tende a manter o seu estado de movimento, que significa ela fica parada se ela já estivesse parada, ou ela permanece em movimento retilíneo uniforme, como a gente discutiu no vídeo anterior. Essa afirmação, né, depende já da prévia escolha de um referencial apropriado para você fazer essa descrição, essa inferência sobre a descrição do movimento. Se você adotar um referencial muito ruim, você não vai ver mesmo partículas livres seguindo essas trajetórias comuns, tá certo? Essas trajetórias triviais. Então, e aqui a gente sempre vai formular em termos de linhas de mundo no espaço-tempo, né, e não apenas trajetórias espaciais, tá certo? Então, lembra que nada pode ficar parado no tempo, né? Então, mesmo coisas que nós gostaríamos de representar como sendo um ponto parado no espaço, na linguagem ou na descrição do espaço-tempo, isso vai ser uma linha, né, uma ponta evoluindo em alguma direção aí do espaço-tempo, que, por definição, será uma direção temporal, certo? Muito bem, então, normalmente, então, a lei da inércia, né, em termos de espaço-tempo, seria formulada assim, né, como é que pareceria a linha de mundo de partículas livres, né? Bom, a primeira afirmação é o seguinte, que essa linha de mundo, se a partícula ela é livre, então a linha de mundo que ela tem no espaço-tempo não depende de características intrínsecas à partícula, certo? Não depende, por exemplo, no caso mais comum, né, de mecânica, não depende da sua massa, certo? Então, independente qual seja a identidade da partícula, a gente teria algo assim, né? Então, eu teria uma partícula A, uma partícula B que possivelmente pode ser muito diferente da partícula A, em termos de massa e características internas, com a única suposição aqui, evidentemente, que a gente pode considerar que ela é pontual, espacialmente falando, só por simplicidade. E quando eu desenho duas linhas de mundo assim muito próximas, subentende-se que, na verdade, estão arbitrariamente próximas, talvez até sobrepostas, tá certo? Eu só desenhei separadas por razões óbvias de que ia ser difícil visualizar duas trajetórias se eu fizesse elas sobrepostas, né? Então a ideia seria a seguinte, né? Vista de um referencial inercial, que é o que a gente quer se livrar, mas em princípio, vista de um referencial inercial, a gente teria que, né, duas partículas livres A e B, independente de suas características internas, elas poderiam, por exemplo, andar ter exatamente a mesma linha de mundo, certo? Então isso aqui seria o espaço-tempo, isso aqui estaria representando a trajetória no espaço-tempo, ou seja, linha de mundo, de duas partículas, em princípio, arbitrariamente diferentes, em termos de suas características internas. Mas, apesar disso,
elas poderiam ter exatamente a mesma trajetória aqui. Que eu estou desenhando como uma linha reta, porque eu já estou pressupondo que eu estou, né, fazendo esse diagrama, espaço-tempo, privilegiando o fato de que trajetórias inerciais são linhas retas no espaço-tempo, certo? Mas o fato é justamente esse, eu quero eliminar essa necessidade de ter que adotar um referencial para tirar a circularidade no enunciado da lei da inércia. Bom, se a gente tivesse adotado um referencial qualquer, absolutamente qualquer, né, vamos colocar aqui um referencial arbitrário, a única diferença é que ao invés de parecer retilíneas nessa representação muito específica, elas teriam uma forma arbitrária. Então, por exemplo, aí eu tentei desenhar, né, as mesmas duas linhas de mundo, mas não adotando um referencial particular. Tá? Então, adotando um referencial qualquer. Qual é a característica que permanece das duas? É que elas teriam a mesma linha de mundo nesse espaço-tempo, certo? Ou seja, então, basicamente, a noção de linha de mundo, nessa primeira, digamos, bloco de informação, a gente só está dizendo que a linha de mundo de uma partícula livre independe de suas características internas e, portanto, duas partículas que podem ser bastante diferentes do ponto de vista de suas características intrínsecas, ainda assim podem ter a mesma linha de mundo, caso ambas sejam livres, certo? Então, qual é a inferência física que a gente pode tirar daí? Não é uma dedução, certo? É apenas uma inferência de que, olha, é razoável extrair daí que, né? Bom, a inferência natural é que a informação de qual tem que ser a linha de mundo de uma partícula, de um objeto livre, de uma partícula livre, não está impresso, né? Não está codificado em nenhuma característica da partícula, mas tem que estar codificado numa estrutura que subjaz a existência das partículas, né? Que é mais fundamental, está mais abaixo, né? No nível de ser fundamental do que a existência das próprias partículas. Que seria, né, no nosso caso, da maneira como a gente está descrevendo, ou seja, seria natural que essa informação de quais são as trajetórias possíveis ou as linhas de mundo possíveis de partículas livres seja uma estrutura que pertence ao próprio pano de fundo, ao próprio palco, ou seja, no nosso caso, o espaço-tempo. Certo? Então, a informação dessas trajetórias privilegiadas ou diferenciadas, que se uma partícula estiver livre da ação de forças externas, ela vai seguir uma dessas linhas de mundo, quais são essas possíveis linhas de mundo já tem que ser uma informação dada pelo próprio espaço-tempo, e não algo que esteja codificado em cada uma das partículas. Certo? É bastante razoável se inferir isso. Outra coisa que também é interessante, e isso faz parte da lei da inércia, então a natureza, depois a gente vai discutir o seguinte, por que isso não é uma tautologia, né? Porque até aí, lembra que a grande questão era se há uma circularidade na definição entre referenciais inerciais e partículas livres, será que há alguma informação não trivial ou será que é, né, qualquer universo possível, de qualquer universo, né, com diferentes leis naturais, ainda assim daria para formular a lei da inércia exatamente como ela é, certo? Que aí significaria que não haveria nenhum conteúdo físico, porque você é simplesmente uma mera definição, né? Bom, então a gente vai ver aqui que não é, certo? E, em particular, uma outra propriedade da lei da inércia, que a gente extrai da lei da inércia, é o seguinte, que essas linhas de mundo, além de serem, né, a informação de quais são elas, linhas de mundo de partículas livres, que vamos convencer, eu não escrevi aqui ainda, mas mais para frente no vídeo eu vou usar esse sinônimo, mas para não ficar escrevendo linhas de mundo de partículas livres, vamos convencionar chamar essas linhas de mundo que partículas livres podem ter de linhas de mundo inerciais, certo? É um nome apenas um nome, tá? Então, vamos lá. Então, além das linhas de mundo inerciais serem determinadas, né, quais são elas serem determinadas por uma estrutura que subjaz o sistema físico partícula, por exemplo, né, ou seja, pertence ao próprio plano de fundo, o próprio espaço-tempo, além disso, elas são determinadas por segmentos arbitrariamente pequenos dessas trajetórias, tá certo? Ou seja, se eu souber aqui fica bem claro, né, que se eu tivesse dado como que é essa trajetória livre e estiver afirmando, suponha que eu tenho uma partícula que eu sei que é livre e que numa vizinhança aqui de qualquer ponto ela tem essa forma aqui.
Bom, a gente sabe qual vai seguir, porque aqui eu estou adotando já um referencial privilegiado, que eu sei que nesse referencial é uma linha reta, certo? Bom, num referencial arbitrário não vai ter a cara de linha reta, porém, né, se eu tiver duas partículas seguindo trajetórias que eram diferentes, porque uma delas talvez não fosse livre, tá? Por exemplo, mas que a partir de um certo momento P, um certo evento P aqui, eu sei que essa segunda partícula aqui também é livre, e numa vizinhança de um ponto, lembra que eu estou desenhando separado essas linhas de mundo, mas é para vocês suporem que elas estão sobrepostas, tá certo? Então, se a partir de um certo evento P, que eu sei que essa partícula vermelha aqui ela é livre, certo? E se eu sei que existe um evento aqui, posterior a P, no qual essa linha de mundo coincide com a linha de mundo de uma outra linha de mundo inercial, portanto, que uma outra partícula livre poderia estar seguindo, tá certo? Então, se elas coincidem numa vizinhança de um ponto, eu sei que elas têm que coincidir para sempre, desde que seja livre, certo? Isso aqui é muito óbvio se a gente pensar que existe um referencial no qual essas trajetórias são retilíneas, mas se você abrir mão do fato de que existe um referencial no qual elas são retilíneas, isso se traduz para um referencial arbitrário dizendo, olha, se eu tiver duas linhas de mundo de partículas livres que coincidem numa vizinhança de um evento que pertence a elas, então elas têm que coincidir sobre toda a sua extensão onde elas forem livres, certo? Aqui isso é óbvio, aqui isso é menos óbvio, mas por isso que é uma informação relevante. Então, se eu tiver duas partículas livres, cujas as linhas de mundo coincidem numa vizinhança tão pequena quanto você queira de um evento que pertence a elas, automaticamente essas trajetórias têm que ser iguais, idênticas na extensão em que elas forem inerciais, certo? Bom, então é isso que eu estou dizendo aqui. Se duas linhas de mundo livres coincidem numa vizinhança qualquer de um evento, então elas coincidem sobre todas as suas extensões, tá? Significa o quê? Que e a gente vai definir o seguinte, tá, mas então o que é, quais são as características da trajetória nessa vizinhança de um ponto qualquer aqui da sua extensão, que é suficiente, necessário e suficiente para determinar a, a, a forma, né, ou essa trajetória em toda a sua extensão. A gente ainda não sabe, a gente só está afirmando por enquanto que essa informação necessária para determinar toda a linha de mundo inercial, ela está contida na vizinhança de cada ponto, tá? Qualquer que seja essa informação, a gente vai chamar isso de estado de movimento. Então, por definição, o que é um estado de movimento? Estado de movimento é a informação que eu preciso ter sobre uma linha de mundo para que com ela eu consiga determinar toda a linha de mundo, ou seja, a linha de mundo em toda a sua extensão. Tá? E qual a inferência que a gente tira, então, desse fato de que se duas trajetórias, duas linhas de mundo coincidem numa vizinhança de um evento, então elas coincidem sobre toda a sua extensão? A inferência que a gente tira daí é que esse conceito como eu disse aqui em cima, né? Esse conceito de estado de movimento é um conceito local, certo? Que ele tá, essa informação já está embutida, já está contida, codificada na vizinhança de qualquer evento que eu pegue, tão pequeno quanto eu queira, de um evento que pertença a essa linha de mundo, tá? Então, a inferência que a gente tira daí, né, é que essa estrutura subjacente, no caso do espaço-tempo, que determina quais são as trajetórias inerciais, quais são essas trajetórias diferenciadas, né, que são aquelas que partículas livres seguem, essa informação é uma informação local, certo? É uma informação que, se eu tivesse informação numa vizinhança arbitrariamente pequena de um evento, então isso é o necessário e suficiente para eu determinar a trajetória inteira. Então, ou seja, é uma informação local. Tá? Bom, que informação local é essa? Certo? Que informação local é essa? E aqui eu já vou particularizar para a física newtoniana e relativística, certo? Porque a gente sabe que basicamente é que satisfaz são as que satisfazem a primeira lei de Newton da maneira como ela é formulada. Ou seja, em outras palavras, né, o que é o estado de movimento, certo? De uma linha de mundo. O que determina o estado de movimento de uma linha de mundo?
Ou seja, qual é a característica que é necessária e suficiente para que, se eu souber na vizinhança de um evento dessa linha de mundo, isso determine completamente qual é a linha de mundo, certo? Bom, a resposta a isso é a direção tangente que essa linha de mundo tem no espaço-tempo, tá certo? Que a direção tangente que uma linha de mundo tem no espaço-tempo é o que a gente, nessa noção que a gente tem de espaço-tempo como sendo espaço e o tempo evoluindo, é o que a gente tem a noção de velocidade, certo? A inclinação de uma linha de mundo no espaço-tempo está relacionada com o conceito tridimensional de velocidade, certo? E é justamente isso que a gente sabe que a lei de Newton diz para a primeira lei de Newton diz para a gente, que é preservado por um movimento inercial. Num certo sentido, é preservada a velocidade. Mas, de novo, né, evidentemente que essa informação, dizer que a velocidade espacial é preservada, eu já estou assumindo que eu estou num referencial inercial. Bom, se eu não estiver num referencial arbitrário, não importa qual seja, a inclinação da linha de mundo no espaço-tempo continua estando relacionada com a rapidez daquele movimento, certo? Com uma característica de rapidez. E então, é isso que a lei da inércia diz para a gente que está associado com o estado de movimento, certo? Então, se eu pego uma linha de mundo num dado evento e eu sei qual é a inclinação, né? Eu sei qual é a tangente a essa linha de mundo naquele evento, isso tem que ser o suficiente para determinar qual é a linha de mundo toda, né? Então, voltando lá, se a gente voltasse lá para aquele meu diagrama anterior, né, para esse diagrama aqui fica óbvio, né, que se eu tiver duas trajetórias com a mesma direção, né, cujo vetor tangente coincida num dado evento aqui, e além disso eu digo que tem que ser uma linha reta, porque eu estou vendo a partir de um referencial inercial, bom, aí é óbvio que isso determina a mesma trajetória para as duas, certo? Isso é menos óbvio se eu vejo de um referencial arbitrário. Se eu tiver duas trajetórias aqui, certo? Eu vou lá para o outro. Se eu tiver duas linhas de mundo, que aqui uma delas não era livre, por exemplo, essa daqui não necessariamente era livre, tá? Mas eu tenho aqui uma linha de mundo que é livre. Repara que não é retilínea, tá certo? Por quê? Porque não necessariamente eu estou analisando de um referencial particular, estou olhando ou descrevendo essa linha de mundo a partir de um referencial arbitrário. Porém, se eu tiver duas trajetórias que, a partir do momento que eu sei que ambas são livres, e elas têm a mesma tangente, isso força que elas tenham que ter exatamente a mesma cara, como aqui feito e como aqui, certo? Então, eu não preciso desenhar ela como linhas retas, porque não vai ser necessariamente, dependendo de qual é o ponto de vista que eu estou descrevendo. Mas o que importa é, se eu tiver duas linhas de mundo no mesmo ponto, cujas tangentes coincidem e ambas são livres, são inerciais, elas têm que ser iguais, elas têm que coincidir sobre toda a sua extensão. Qualquer que seja a forma que uma delas tem, a outra tem que ter exatamente a mesma forma, certo? Então, esse é o conteúdo essa é a outra formação que a gente extrai, né, da primeira lei de Newton, que em física newtoniana e relativística, o estado de movimento se resume à direção tangente à linha de mundo, certo? Então, eu não preciso saber de condições adicionais, não preciso saber, por exemplo, qual era a taxa com que essa direção mudava, que tem a ver com a aceleração, ou eu não preciso saber a taxa com que a taxa dessa direção mudava, que seria a derivada da aceleração, não preciso de nada disso. Se eu souber a direção tangente a uma linha de mundo, isso é o suficiente, tem que ser o suficiente para determinar qual é a linha de mundo inercial, certo? Qual é a inferência que dá para a gente tirar daí? Bom, a inferência que dá para a gente tirar daí é que existe uma maneira privilegiada de a gente identificar direções, né, fazer uma identificação natural de direções em eventos que são distintos. Lembra que quando a gente definiu o conceito de espaço-tempo genérico, né, a gente tinha que ter a noção de direcionalidade em cada evento. Só que essa direcionalidade em cada evento era dada por espaços vetoriais definidos em cada evento. Para eventos separados, diferentes, esses espaços vetoriais, embora isomórficos, eles não são o mesmo espaço vetorial e, portanto, não há uma maneira única, privilegiada de eu identificar eles, tá certo? Porém, se há uma classe de trajetórias privilegiadas nesse meu espaço-tempo, que são as inerciais,
que tudo que eu preciso para determinar quem é a trajetória é o vetor, é a direção tangente à linha de mundo num certo ponto. E isso me determina completamente quem é a trajetória. Isso vai me fornecer uma maneira privilegiada de eu identificar direções em pontos que são ligados por essa trajetória inercial. De que modo? Eu determino que pega esse ponto, né? Pega uma direção tangente a esse ponto. Agora gera qual é a linha de mundo inercial, independente qual é o ponto de vista que você está adotando, mas pega qual é a trajetória inercial gerada, que vai ser única, pelo que a gente falou até agora. E aí, em cada um desses eventos, você vai definir que a direção tangente que essa linha de mundo tem naquele ponto é o que você vai chamar como sendo a mesma direção daquele ponto inicial que você começou naquela direção particular, tá certo? Então, essa trajetória privilegiada, ela fornece para a gente uma maneira natural de se identificar o que é a mesma direção em eventos diferentes, desde que esses eventos sejam ligados por uma linha de mundo inercial, certo? O interessante com isso é o seguinte, né, que por definição, a gente agora passa a dizer que linhas de mundo inerciais são retilíneas. Independente se eu represento elas, de fato, no meu diagrama, né, euclidiano aqui na folha de papel, independente se eu desenho ela como uma linha reta ou se eu estou adotando um ponto de vista esdrúxulo e ela parece torta, simplesmente porque eu estou chacoalhando, por exemplo, o meu ponto de vista, né, então o que parecer deveria ser uma linha reta está parecendo, na verdade, algo que está fazendo um certo zigue-zague, não importa, porque como é a própria linha de mundo que é usado para se definir o que é a mesma direção do espaço-tempo, né, em eventos ligados por ela, por definição, ela passa a ser uma linha reta, independente qual, ou seja, é uma maneira, digamos, independente de referencial de eu dizer o que é uma linha reta. Linha reta, por definição, é uma linha de mundo inercial. Por quê? Porque, por definição, a identificação em eventos diferentes do que é para ser considerado como sendo a mesma direção do espaço-tempo em eventos diferentes é justamente, né, a direção que coincide com a direção tangente à curva inercial, à linha de mundo inercial, que passa por aqueles dois eventos, certo? Então, voltando mais uma vez naquele meu diagrama lá inicial, né? Aqui é óbvio, né, que eu teria que são retas, isso aqui é visivelmente uma reta, mas esquece esse diagrama e pensa nesse, tá certo? Tudo que eu precisei para determinar tudo que eu precisei para determinar as linhas de mundo foi um evento e a direção tangente que eu queria que essa linha de mundo passasse. A partir daí, fica unicamente determinado qual é a trajetória inercial. Então, nada me impede de dizer, olha, embora eu tenha desenhado desse jeito, fisicamente, que é o que importa, a natureza provê um mecanismo físico, né, para dizer que essa direção aqui, nesse ponto, é a mesma direção que essa daqui nesse outro evento, que é a mesma direção que essa daqui nesse outro evento. Por quê? Porque esses eventos estão ligados por uma linha de mundo inercial e eu estou usando a linha de mundo inercial para dizer o que é a mesma direção usando a sua direção tangente. Então, a partir do momento que eu digo que isso daqui são trajetórias inerciais, fica claro que o motivo pelo qual estou desenhando elas assim é simplesmente um problema da representação. Mas, fisicamente falando, são as coisas mais retilíneas possíveis nesse espaço-tempo que eu tenho. Tá certo? Então, com essa definição, né, linhas de mundo inerciais são trajetórias retilíneas no espaço-tempo por definição, tá? Por definição. Por quê? Mas repara que essa definição só foi possível por um fato que não é trivial. É o fato de que tudo que eu preciso para determinar o que é uma linha de mundo inercial é uma direção tangente a um evento. A natureza poderia ser mais esquisita e eu poderia ter que, para determinar completamente a linha de mundo, talvez eu precisasse dar mais informação em torno daquele evento. Talvez eu precisasse dar a taxa com que a direção tangente muda. Ou seja, talvez eu precisasse dar aceleração. Então, ou seja, o fato de que eu só preciso da direção tangente num dado evento para determinar qual é a linha de mundo inercial é algo altamente não trivial. É o fato de que isso é verdade, não sabemos por quê, mas é verdade, é que permite que eu diga que as trajetórias defina, né, o que é linha reta no meu espaço-tempo, pelo menos na direção temporal, como sendo aquela direção, linhas retas são
linhas de mundo de partículas e são linhas de mundo inerciais, certo? Seguidas por partículas livres, tá certo? Então, essa é a inferência que a gente tira também daí, dessa maneira de destrinchar a primeira lei de Newton. Então, como eu disse, né, então assim, partículas livres seguem linhas de mundo que preservam o estado de movimento, porque o estado de movimento não é justamente a direção tangente à linha de mundo num dado evento? Bom, então se agora eu estou identificando, né, pontos diferentes de uma mesma linha de mundo inercial, e eu estou identificando nesses eventos que a mesma direção é justamente a direção tangente àquela linha de mundo, então, como eu disse, por definição, as linhas de mundo inerciais, elas preservam o estado de movimento, certo? Ou seja, elas são retilíneas no espaço-tempo. Outra informação contida na primeira lei de Newton é essa daqui, que é o seguinte: não só eu tenho, né, linhas de mundo, não só eu posso fazer essa identificação do que é uma linha reta no tempo, e, portanto, né, eu sei o que é a mesma direção em pontos separados na direção temporal por uma linha de mundo inercial, mas que eu posso estender essa definição de mesma direção em eventos diferentes, mesmo para eventos que não são conectados por uma linha de mundo. E por que eu preciso disso? Porque é isso que eu preciso para dizer que eu tenho duas partículas, por exemplo, que estão em repouso uma em relação à outra, mesmo que estejam afastadas. Quando eu pego duas partículas na mesma posição e digo que elas estão em repouso uma em relação à outra, isso é óbvio. Isso é fácil. Basta dizer que elas estão sempre ocupando, à medida que o tempo passa e elas evoluem nas suas linhas de mundo, que essas linhas de mundo sempre são coincidentes. Isso é óbvio, então, que é natural dizer que essas duas partículas estão em repouso em relação uma à outra, porque elas estão sempre ocupando a mesma posição à medida que o tempo passa. Quando eu estabeleço que elas não estão mais juntas e eu tenho duas linhas de mundo e eu quero dizer se essas trajetórias estão em repouso uma em relação à outra ou não, já é algo menos trivial, certo? Eu preciso ter um conceito de distância, pelo menos, espacial entre essas duas trajetórias e, além disso, eu tenho que ter uma maneira de garantir que, à medida que o tempo passa, né, essas distâncias não estão mudando entre essas linhas de mundo, certo? Tudo bem? E isso a lei da inércia diz para a gente, porque como a gente, para a lei da inércia, a gente assume que num referencial inercial partículas livres andam em linha reta, eu preciso primeiro estabelecer o que é um referencial inercial. Mas para eu estabelecer um referencial inercial, eu preciso ter um conjunto de partículas inerciais, um conjunto de linhas de mundo inerciais, que estão em repouso uma em relação à outra, certo? Eu preciso ter essa noção de uma congruência, né? Um conjunto de linhas de mundo que preenche o espaço-tempo inteiro. Então, todo evento do espaço-tempo pertence a uma e apenas uma linha de mundo de uma congruência dessas, tá certo? Todas essas linhas de mundo são inerciais e ainda tem essa propriedade de que a distância entre quaisquer duas, distância espacial, entre quaisquer duas delas é mantida constante, tá certo? E além disso, toda linha de mundo inercial pertence a alguma congruência dessas, que significa o quê? Dada uma linha de mundo inercial, eu sempre posso considerar um referencial inercial a qual aquela linha de mundo pertence, ou seja, a um referencial no qual a partícula ou observador descrito por aquela linha de mundo está em repouso naquele referencial, certo? Então, isso daqui, na verdade, isso aqui a gente assume, a primeira lei de Newton assume que é possível você estabelecer um referencial inercial, né? No qual, então, você pode definir o que são linhas de mundo em repouso uma em relação à outra, mesmo que elas estejam afastadas, o que me permite definir um referencial inercial global, tá certo? Então, eu consigo montar um referencial em todo o espaço-tempo, eu consigo preencher o espaço-tempo com linhas de mundo que eu sei que elas estão paradas linhas de mundo inerciais, que eu posso dizer que estão parados em relação à outra, e toda linha de mundo inercial pertence a alguma congruência dessas, tá certo? Evidentemente que são congruências diferentes. A linha de mundo inercial que eu represento assim pertence a uma certa congruência de curvas inerciais que estão em repouso em relação a ela. Isso determina um referencial inercial. Se eu pego uma outra linha de mundo inercial, com uma outra inclinação, portanto, um outro estado de movimento, ela também pertence a uma congruência de curvas de linhas de mundo inerciais que estão paradas em relação a ela. Isso me define um outro referencial inercial.
O fato de que existe, que é possível fazer isso, é algo não trivial, tá certo? E qual é a inferência que a gente tira daí? A inferência é que essa noção do que é a mesma direção do espaço-tempo em eventos diferentes pode ser estabelecida não só para eventos que são conectados por uma linha de mundo inercial, mas mesmo eventos que são separados na direção espacial e que, portanto, não pode ter nenhuma linha de mundo ligando elas. Por que isso tem que estar definido? Porque, bom, se eu consigo dizer que se eu pego esse evento e pego uma linha de mundo passando por esse evento, uma linha de mundo inercial, tá para cá. Se nesse evento eu tenho que poder discernir o que é uma linha de mundo inercial que está parada em relação à primeira, eu tenho, então, como estabelecer uma noção de paralelismo, certo? Porque se eles estão parados, essa é a noção mais natural que poderia haver de duas linhas de mundo que são paralelas. Cada uma delas, por definição, já é uma reta no espaço-tempo. Além disso, agora eu consigo dizer o que são retas separadas, mas paralelas. Tudo bem? Então, eu tenho, né, que ter essa noção de paralelismo à distância. Que, para quem já viu, né, o vídeo de espaço-tempo, tanto de Minkowski quanto de Galileu, é provido pela noção de espaço afim, certo? Mas repara de novo que isso é algo não trivial. Eu poder comparar direções em pontos, né, que não são ligados por uma linha de mundo inercial não é algo que de maneira consistente, eu quero dizer, né? Não é algo que deveria acontecer. A natureza poderia ser diferente, certo? Mas sobre essa minha colocação depois. Então, resumindo o que a gente tem aqui, a gente teve quatro coisas que a gente extraiu, né, que a gente quer que sejam satisfeitas para que a primeira lei de Newton faça sentido, certo? Então, elas estão aí em conjuntos, né, como se fossem de inclusão. A mais geral de todas é a seguinte, que então aquela propriedade 1 lá, basicamente ela afirma que existe uma classe de linhas de mundo que são privilegiadas, que são as linhas de mundo inerciais, certo? Então, elas existem. Linhas de mundo inerciais, ou seja, que são diferenciadas das outras, existem, tá? Segundo, que essas trajetórias privilegiadas, né, elas são determinadas por características locais, certo? Características locais, que é o que a gente está chamando de estado de movimento, tá? Que é o que permite eu dizer depois, então, que a linha de mundo inercial é uma linha reta. Além disso, o que é estado de movimento? Ou seja, qual é a propriedade da linha de mundo na vizinhança de um evento que eu preciso saber para que com isso conseguir reconstruir toda a linha de mundo inercial? Basta eu saber a inclinação da linha de mundo. Essa é que, em termos 3+1, né, de espaço e tempo, significa saber a velocidade dessa linha de mundo. E, por fim, o fato de que existe a noção de referencial inercial global, ou seja, eu consigo estabelecer uma noção de repouso relativo mesmo para trajetórias inerciais separadas, certo? O que então significa que eu consigo estabelecer uma identificação de mesma direção em eventos diferentes, portanto, paralelismo à distância eu tenho que ter definido nesse meu espaço, certo? Então, a primeira lei de Newton, na verdade, ela tem ela traz a informação de tudo isso. Tudo isso tem que ser verdade, né, quando eu estou afirmando a primeira lei de Newton. E isso fica claro. Bom, primeiro, repara que aqui, embora no final eu chegue, né, à conclusão de que referenciais inerciais globais existem, só nesse último ponto que ele foi, de fato, assumido que se existe, certo? Em princípio, todas essas outras características foram formuladas de maneira totalmente independente de referencial inercial. Tudo bem? E, de fato, uma não implica na outra, tá? Então, como eu disse, né, eu poderia pensar em espaços-tempos que satisfazem a primeira condição, a primeira propriedade, e não satisfazem as outras. Ou seja, que existe uma classe de linhas de mundo privilegiadas, que são aquelas que partículas na ausência de ação de qualquer força externa, de qualquer, né, influência externa, seguem no espaço-tempo, tá certo? Mas poderia ser que para você determinar quem são elas, não fosse uma informação local, dependesse de toda a história daquela linha de mundo, de maneira que elas poderiam até coincidir, né, voltando lá no meu segundo slide, no meu segundo diagrama, não esse, nem esse, mas no próximo, eu poderia ter um exemplo de um universo, de uma natureza, na qual
mesmo que eu tivesse dois eventos, as duas partículas são livres a partir de um certo ponto, de um certo evento. E eu tenho aqui um evento em torno do qual as duas trajetórias livres coincidem. Mas a natureza poderia ser suficientemente estranha para que depois de um tempo, mesmo sendo livres, elas passassem a diferir. Por quê? Porque, puxa vida, para eu determinar toda a trajetória, eu preciso de informação de toda a trajetória no passado. E como em algum momento elas não eram a mesma, porque se elas são partículas diferentes, é razoável pensar que em algum momento elas não estavam seguindo exatamente a mesma linha de mundo, não é obrigatório, mas pode ser que não estivessem, então pode ser que em algum momento, mesmo que elas coincidam aqui, no momento em que elas são livres, que elas coincidissem por um certo intervalo, talvez elas pudessem mesmo sendo livres, talvez elas pudessem voltar a se separar, ou seja, a diferir uma da outra. Por quê? Porque aí a informação que eu precisaria para determinar as linhas de mundo inerciais não são informações locais. Mesmo que elas coincidam no intervalo, elas ainda assim poderiam ser diferentes no futuro, certo? Mas a natureza não é assim. Então eu poderia, por exemplo, eu poderia ter o 1 sendo válido, ou seja, as trajetórias inerciais elas são particulares, porém elas não são determinadas só com condições locais dela mesma, tá? Poderia ser. Bom, vamos lá para o último. Eu também poderia ter um caso no qual 1 e 2 se verificam, ou seja, eu tenho as trajetórias de partículas livres, elas são, digamos, particulares, elas são, né, privilegiadas, são distintas, tem alguma coisa que diferencia elas das outras. Elas são a informação que eu preciso para determinar essas trajetórias, a informação é local, ou seja, de novo, eu tenho aquela propriedade que se duas linhas de mundo inerciais, elas coincidem na vizinhança de um ponto, de um evento, então elas coincidem sobre toda a sua extensão livre, poderia ter isso, mas poderia acontecer de que essa informação local que eu preciso para determinar qual é né, a trajetória como um todo, ou seja, o que eu estou chamando de estado de movimento, poderia não ser simplesmente o vetor tangente, poderia depender de coisas a mais. Por exemplo, poderia depender de qual é a taxa com que o vetor tangente está mudando, ou seja, a aceleração. Certo? Poderia acontecer de que o estado de movimento de uma partícula fosse determinado também pela sua velocidade e pela sua aceleração. De modo que, para eu garantir que duas linhas de mundo de fato duas linhas de mundo livres de fato coincidissem completamente, eu teria que garantir que na vizinhança de um evento que pertence às duas, que não só elas estão com a mesma tangente, né, no espaço-tempo, mas que também estão com a mesma curvatura, né? A derivada do vetor tangente também teria que ser igual para eu garantir que a partir dali elas coincidiriam completamente, certo? Se isso fosse verdade, a segunda lei de Newton não seria, né, o princípio fundamental da dinâmica, não estaria conectando a ação de uma força com a sua aceleração, porque a aceleração seria preservada no movimento inercial. Aí o agente externo, muito provavelmente, ele começaria a atuar no nível de derivada de aceleração, não de aceleração, certo? O fato de que no movimento inercial é a direção tangente à linha de mundo que é preservada, faz com que, se eu tiver um agente externo, então ele vai atuar no próximo nível de taxa de variação. Então, se o movimento inercial ele preserva a inclinação, né? Se ele preserva a direção tangente a uma linha de mundo, significa que se eu tiver um agente externo, ele vai alterar essa direção tangente. Bom, mas alterar a direção tangente significa que esse meu agente externo está atuando no nível de taxa de variação da direção tangente, que é a aceleração, certo? Então, de novo, a natureza poderia ser diferente. A nossa segunda lei de Newton poderia associar a dinâmica, né, causa do movimento, com derivada de aceleração. Ou como era em física aristotélica, onde lá o agente externo estava para mudar a posição, né? Lá a trajetória inercial, ou seja, as trajetórias inerciais, se você quer dar o nome inercial para as trajetórias do espaço, para as linhas de mundo do espaço-tempo, que partículas livres da ação de força, né, livres da ação externa, elas andam no espaço-tempo. No caso de física aristotélica, seria, na verdade, trajetórias que têm que estar paradas em relação a um referencial preferencial, certo? Então lá não é nem a inclinação que determina, é o ponto. Se eu tiver qual é a linha de mundo que passa por esse evento aqui,
e que é livre da ação, e está totalmente livre da ação de externa, daria, não importa em que inclinação a linha de mundo chega naquele ponto, a partir daquele ponto é única, tá certo? Porque existe um conceito de repouso absoluto e, portanto, o agente externo ele entra para mudar essa posição, ou seja, ele entra na taxa de variação da posição e, portanto, ele entra para fornecer uma inclinação, não para mudar a inclinação, mas para dar uma inclinação, certo? Então, ou seja, a gente está vendo que de longe, né, a primeira lei de Newton não é tautológica, tá certo? A natureza poderia ser muito diferente do que ela é, apesar da circularidade entre definição de referenciais inerciais e de partículas livres, tá? E por fim, né, do mesmo jeito que eu já dei um exemplo de uma natureza que poderia satisfazer 1 e não 2 e 3 e 4, poderia satisfazer 1 e 2 e não 3 e 4, eu também poderia ter um universo, uma natureza que satisfizesse 1, 2 e 3, ou seja, trajetórias inerciais livres da ação de forças, elas são diferenciadas por quê? Porque a estrutura delas está de quais são a informação de quais são elas não pertence às partículas, ao sistema físico, mas pertence à própria estrutura do espaço-tempo. A informação já está impressa na própria estrutura do espaço-tempo, e, portanto, denuncia uma estrutura do próprio espaço-tempo. Além disso, essa informação ela é local, ou seja, se eu tiver duas linhas de mundo inerciais que coincidem na vizinhança de um evento, elas coincidem sobre toda a sua extensão livre. Além disso, essa informação que eu preciso é meramente a direção tangente à linha de mundo, isso que determina, caracteriza o estado de movimento daquela linha de mundo, é a sua direção tangente. Porém, poderia ser que eu vivesse num universo onde não é possível a gente estabelecer um conceito consistente do que é estar em repouso em distâncias para trajetórias separadas, certo? Significa o quê? Significa que eu poderia ter até a noção de, se eu tentasse estabelecer, por exemplo, pega aqui uma trajetória inercial, beleza? Então ela define uma linha reta na direção temporal. Pega uma outra trajetória que também é inercial, então ela define uma outra linha reta no meu espaço-tempo. O fato de eu não conseguir construir aqui um referencial inercial global significa que não há como eu dizer de maneira consistente que essas duas trajetórias estão ou não estão em repouso uma em relação à outra. Por exemplo, vamos supor que eu estabeleça que elas estão em repouso uma em relação à outra, e aí eu teria que ter o quê? Eu teria que ter que essas duas retas, tá certo? Deveriam sempre manter a distância constante entre elas. Mas o fato é que eu poderia ter uma natureza no qual, mesmo que num certo instante, por uma noção de distância lá, uma noção de distância entre linhas de mundo separadas, mesmo que num certo instante elas estejam aí praticamente mantendo a distância constante, pode acontecer de eventualmente essas duas linhas de mundo inerciais e, portanto, as coisas retilíneas, são duas retas que supostamente deveriam ser paralelas, porque em algum momento aqui eu defini, né, a distância entre elas como não variando no tempo, mas de repente elas podem chegar a se cruzar. E se elas se cruzam, repara que evidentemente elas não têm a mesma direção, certo? Se elas se cruzam, elas não têm a mesma direção. E como essa direção aqui era a mesma que essa, e essa direção aqui é a mesma que essa, porque cada uma delas estabelece uma noção natural do que é a mesma direção em pontos diferentes, né, na direção temporal, então eu não teria como eu dizer que essa direção aqui é igual a essa, ou seja, não há transitividade, né? Se essa direção é paralela a essa, e essa direção é paralela a essa, não vale que essa direção é paralela a essa. Eu não tenho mais essa transitividade da noção de paralelismo. E, portanto, não há uma maneira única, consistente, de eu estabelecer o que é a mesma direção do espaço, a mesma direção do espaço-tempo em eventos que possivelmente estão separados. Tá certo? Então, a natureza poderia ser assim. Certo? E, no fim, a natureza poderia ser do jeito que é na primeira lei de Newton, em que é possível estabelecer isso. E o fato interessante, e o motivo pelo qual essa discussão é relevante para o curso de relatividade geral, é que essa hipotética natureza no qual 1, 2 e 3 se verificam, mas 4 não se verifica, na verdade é a natureza na qual a gente vive, tá certo? Que demorou muito para a gente descobrir isso, né? Mas essa noção de paralelismo à distância, de fato, não existe, tá?
e como que isso foi percebido, e por que que, na verdade, nós achávamos que isso era possível, justamente por conta de a gente identificou de maneira equivocada, historicamente falando, quais eram as linhas de mundo inerciais. Por quê? Porque na presença de gravidade, né, lembra que como é que a gente identifica quais são as linhas de mundo inerciais, né? Não basta eu chegar e falar, não, vai para um referencial que é inercial e ver quais são as trajetórias de movimento retilíneo uniforme. Não basta, porque primeiro eu tenho que saber qual é o referencial inercial, certo? E para saber qual é o referencial inercial, eu já tenho que ter acesso a quais são as partículas que são livres para montar o referencial no qual elas andam em linha reta, certo? Então, a melhor maneira de eu tentar ver se o movimento ele é inercial ou não é essa característica primeira aqui, ó. É ver se esse movimento ele é determinado meramente por condições cinemáticas, tá certo? Ou seja, por características da linha de mundo aqui na vizinhança de um evento e independe de características da própria partícula. Ou seja, não importa qual seja a massa da partícula, a estrutura da partícula, se eu der a mesma condição de movimento aqui na vizinhança de um evento e do mesmo evento para as duas partículas diferentes, elas seguem a mesma trajetória. Isso é um indício de que essas são as trajetórias legitimamente inerciais, certo? Bom, e a gente sabe historicamente, né, que isso acontece para o caso de trajetórias livres num campo gravitacional, em queda livre, certo? Se eu pego uma pena ou um martelo e deixo a mesma condição cinemática inicial, tanto para a pena quanto para o martelo, e eu solto elas, elas têm exatamente a mesma linha de mundo, ou a mesma trajetória, né, no passar do tempo, certo? A não ser que eu tenha forças externas espúrias, como resistência do ar, etc. Mas se eu pensar só sob a ação do que nós chamamos gravidade, essas trajetórias satisfazem essa propriedade, que dada uma condição inicial aqui, dada a informação das linhas de mundo na vizinhança de um evento, se eu pegar duas partículas totalmente diferentes em termos de propriedades intrínsecas, elas vão seguir exatamente a mesma linha de mundo. Que não vai parecer uma reta, por quê? Vai parecer uma parábola no nosso caso, certo? Mas esse desenho ilustra bem por quê, né? Porque a gente estaria identificando, olhando aquele movimento de um ponto de vista que não é o ponto de vista que realmente é o ponto de vista privilegiado, certo? Que veria aquilo como sendo uma linha reta, tá? Então, repara que essa propriedade da interação gravitacional, né, de que a trajetória que uma partícula segue num campo gravitacional independe de suas características internas, a gente conhece isso desde a época de Newton, certo? Que é considerado a igualdade da massa gravitacional e da massa inercial. É um fato conhecido desde a lei de Newton, mas que se considerava como sendo uma mera coincidência, tá? O que o Einstein percebeu é que talvez isso não seja uma coincidência, talvez, na verdade, isso esteja indicando para a gente que não há nenhuma força da gravidade. Isso que nós estamos chamando de força da gravidade para explicar o fato de que essa trajetória não parece reta, talvez não é culpa de uma força atuando, mas é meramente uma culpa de que a gente está dizendo, a gente está assumindo que o bom referencial no qual essa trajetória deveria ser retilínea, na verdade não é o bom referencial. O bom referencial para analisar movimento, né, de partículas livres como sendo um movimento retilíneo é um movimento também em queda livre nessa presença de campo gravitacional, certo? Então essa foi a ideia, né? Essa foi a ideia que Einstein, do princípio da equivalência de Einstein, que pelo menos está a qual o princípio de equivalência de Einstein leva, né? Que é basicamente dizer isso, olha, o bom referencial inercial na presença de gravidade não é aquele que está parado no campo gravitacional, significando que ele está vendo um campo gravitacional estático. Não, é o campo livre, ou seja, em queda livre nesse referencial, nessa presença de gravidade. Esse sim é um que vai, né, cuja trajetória das partículas vão ser aproximadamente retilíneas, e aproximadamente é o conceito de curvatura que depois a gente vai ver, mas é nesse sim que eu tenho que as trajetórias ficam retilíneas, né, e, importante, independente de suas características internas, se eu estiver analisando o movimento a partir desse referencial de queda livre, certo? Então isso aqui é interessante porque enquanto a gente estava equivocadamente, né,
enquanto a gente equivocadamente assumia que um bom ou um ótimo, em ótima aproximação, um referencial inercial era aquele parado em terra, né, na terra aqui, parado na terra, e portanto, né, coisas que são inerciais teriam que ter uma trajetória retilínea em relação a esse referencial nosso parado em terra, e portanto tudo que não tivesse uma trajetória no espaço-tempo, né, retilínea ou em termos de espaço e tempo, movimento retilíneo e uniforme. Tudo que não tivesse movimento retilíneo e uniforme no nosso referencial parado na Terra, a gente dizia o quê? Isso não é livre. Por quê? Porque a gente já adotou um referencial que nós supunhamos que era um referencial inercial, por mera, podemos dizer assim, por mera conjunção histórica, né? Por mero egocentrismo, tá certo? Por quê? Porque nós achávamos que a Terra no começo estava parada no centro do universo. Bom, agora ela não está mais parada, ela está, sei lá, ela está girando em torno do Sol. Mas o referencial do Sol seria um bom referencial inercial. E se você considerar num tempo se você considerar num tempo de execução de um experimento mecânico, né, o quanto que a Terra desviou de um movimento uniforme, né, de uma trajetória retilínea uniforme no espaço, é muito pouco, tá certo? Você tem que esperar aí dias, meses para realmente perceber uma diferença, né? E mesmo assim, né, como a aceleração é baixa, consideravelmente baixa, então você não percebe muito desvio, né, do movimento. Percebe algum, né, porque a Terra gira, então, né, tem a força de Coriolis, que é o pessoal que faz balística, né, tem que levar em conta, senão você não acerta o alvo que você queria, tudo isso. Porém, ainda assim, para experimentos assim, tabletop, né, para experimentos num laboratório, numa região relativamente pequena, numa duração de tempo relativamente pequena, você pode desprezar o fato de que a Terra gira e se move em torno do Sol, e, portanto, o Sol está num referencial aproximadamente inercial, e nós também estaríamos, tá certo? Mas parados aqui na Terra, certo? Parados aqui na Terra. Beleza. E, portanto, como as coisas caem na Terra, se eu solto isso daqui, ele não vai ficar parado, mas ele vai começar a cair, né? E como eu estou achando que eu sou um bom referencial inercial, então eu estou supondo o seguinte, que quando eu soltar ele, ele vai ter que estar sob ação de alguma força, certo? E, na verdade, até para ele ficar parado aqui, como eu estou exercendo uma força para ele ficar parado, eu sou um agente externo sobre ele, e ele está parado, significa que ele está com a resultante das forças iguais a zero, então, além da minha força, alguma outra tem que estar atuando para manter ele parado. E tanto está atuando que quando eu solto, quando eu elimino essa minha força, ele passa a ter um movimento que não é um movimento retilíneo uniforme, ou, portanto, não é um movimento retilíneo no espaço-tempo. Tá certo? E por isso, então, a gente teve que postular, né, a existência de uma força que é a força da gravidade. Só que o que foi percebido, não, espera lá, o problema é que talvez, apesar de existir essa força, repara que a maneira como ela atua, ela gera trajetórias, essa suposta força, ela leva a trajetórias ou a linhas de mundo no espaço-tempo que independem da característica intrínseca ao objeto. E, portanto, digamos assim, uma pista de que essas trajetórias de fato são inerciais. E se essas são as trajetórias inerciais, então nós aqui parados na Terra, nós não estamos no referencial inercial, certo? E esse movimento de queda que é o movimento inercial. Então, portanto, no espaço-tempo, coisas em queda livre são são as linhas de mundo mais retilíneas possíveis nesse espaço-tempo. Tudo bem? Esse é, digamos assim, a conclusão, né, é a essa conclusão que nós somos levados quando se considera o princípio da equivalência de Einstein, certo? Bom, então espero que tenha ficado relativamente claro aí por que há essa circularidade entre definir o que é um referencial inercial e o que é uma partícula livre. Não só há essa circularidade, como ela nos confundiu por séculos, tá certo? Porque fez com que a gente não percebesse fez com que a gente não percebesse que a gente estava identificando errado quais eram os movimentos inerciais na presença de gravidade, né, na presença de um corpo que provoca esse movimento aí diferenciado, né?
primeiro isso, e por outro lado também destrinchar qual é o conteúdo físico altamente não trivial da lei da inércia, da primeira lei de Newton, né, mas expresso de uma maneira que independe de você adotar um sistema de coordenadas ou não, tá certo? Então, só para relembrar, em física newtoniana e em física de relatividade especial, a primeira lei de Newton, né, que inclui todos esses pontos, do 1 ao 4, eles se verificam, tá? Satisfaz esses 4 pontos, porque satisfaz a lei da inércia. Em relatividade geral, fura esse último aqui, certo? Não há, em geral, uma maneira de se estabelecer uma noção de paralelismo à distância. E por que não vai ter? Porque justamente se a gente quer que trajetórias em queda livre elas sejam inerciais, e, portanto, elas sejam as trajetórias mais retilíneas possíveis na direção temporal, tá certo? Mas a gente sabe que a gente pode começar com trajetórias de corpos que, embora não estejam no mesmo ponto, estão próximos um do outro, como esses dois, né? Esse lápis e essa caneta. Eu posso jogar eles com uma velocidade que eu sei que é paralela, porque eu estou vendo que, numa primeira derivada, a distância entre eles não está mudando. Portanto, a direção no espaço-tempo, que, né, se há alguma noção de paralelismo no espaço-tempo, então seria razoável dizer que essas duas linhas de mundo, elas começam paralelas, cada uma delas, por ser inercial a partir de agora, caindo livremente, elas vão ser trajetórias retilíneas também, mas se eu cavar um buraco até o centro, passando pelo centro da Terra, eu vou ver que essas duas trajetórias, né, elas começam a se aproximar, e um pouquinho depois, se eu joguei elas com uma certa velocidade, um pouquinho depois do centro da Terra, elas vão se cruzar, porque a fonte de gravidade não é plana, né? É uma Terra esférica, tem um centro, digamos assim, e isso vai fazer com que essas trajetórias elas convirjam. E como que é possível, então, eu ter que duas coisas que são duas retas, essas aqui são as coisas mais retas possíveis no meu espaço-tempo, elas começam paralelas, mas depois elas acabam se cruzando. Isso mostra que não há uma noção transitiva de paralelismo, ou seja, de mesma direção em eventos diferentes, e, portanto, não há uma maneira de eu montar um referencial global inercial, certo? Então, a partir de agora, a gente só consegue montar referenciais inerciais, ou seja, referenciais formados por partículas livres que aproximadamente mantém sua distância constante só localmente. Porque se você pegar distâncias muito grandes, né, de maneira que o corpo que está provocando a gravidade, você não possa desprezar a curvatura espacial mesmo que ele tem, tá certo? Porque você está pegando uma extensão muito grande aí, de uma distância muito grande entre os seus probes, os seus testes, né, os seus verificadores aí de trajetória, partículas livres. Ou se você deixa correr muito no tempo, porque lembra que localidade no espaço-tempo não é só localidade espacial, mas é no espaço e no tempo, significa que a sua experiência não pode correr por um tempo muito longo, certo? Porque aí também, mesmo que você tenha usado distâncias pequenas, elas vão começar a se aproximar e você vai perder a noção de repouso relativo, tá certo? Então, você é obrigado a abrir mão dessa noção, desse quarto ponto aqui em relatividade geral. Tá certo? E como que você vai medir a falha, né, do espaço-tempo satisfazer esse quarto ponto? É justamente por uma grandeza geométrica chamada de curvatura, que está lá, por definição, para medir o quão o conceito de paralelismo em pontos diferentes falha em ser consistente, tá? Quando falha em ser transitivo, se você quiser, tá certo? Então, isso a gente então agora pode ir para o vídeo onde a gente vai voltar, de fato, né, para a parte de relatividade geral, propriamente dita, onde a gente vai falar sobre derivada covariante e curvatura. Tá certo, pessoal? Bom, qualquer comentário aí, qualquer pergunta que vocês tenham, pode fazer. Eu vou deixar disponível esses slides com essas notas aí. Espero que dê para entender. E pensem mais a respeito também, porque demora um tempo para digerir. Repara que essa é uma discussão, né? Quebrar a lei da inércia nesses conteúdos absolutos, né? Independentes de referencial, é algo que poderia ser feito já em Física 1, tá certo? Discutir mais sobre qual é o conteúdo físico da primeira lei de Newton. Por quê? Porque isso é extremamente profundo. Foi a gente não entender direito o quanto, não entender, mas o fato de que a gente, né,
menosprezou um pouco, subestimou essa circularidade que fez com que a gravitação enganasse a gente por séculos, né? Se passando por uma força, ou não vou dizer que a gravitação nos enganou, nós nos enganamos, né? Achando que a gravitação, na verdade, era uma força, enquanto que, na verdade, essa força é fictícia no sentido de que ela meramente aparece para tentar explicar um movimento que você está tentando descrever de um ponto de vista que não é o ponto de vista inercial, certo? Então, você é obrigado a postular a existência de uma força, assim como você faz em mecânica, né? Em física 1, mecânica, quando você fala de forças inerciais. Força centrífuga, força de Coriolis e assim por diante, tá certo? A força gravitacional tem a mesma natureza. Ok? Pelo menos essa força que a gente chama de força-peso, certo? Tem uma parte da gravitação que nós não vamos conseguir eliminar, né? Falar que é fictícia, porque tem a ver com a curvatura, que vai ser algo absoluto também, tá? Mas essa noção de força-peso, por exemplo, quando eu subo na balança, que eu acho que eu estou medindo minha força-peso, porque é uma força que está cancelando com a normal da balança para me manter parado, não. Na verdade, eu estou medindo o quê? Eu estou medindo meramente a força que a balança está me tirando a todo momento da minha trajetória inercial. Qual seria a minha trajetória inercial? Caindo. Por que eu não estou nessa trajetória inercial? Porque a balança está me fazendo uma força. Antes era o chão, antes de eu subir na balança. Aí eu subi na balança e fiquei deprimido porque vi meu peso lá e eu vi que ele, né, por culpa da Terra, claro, evidentemente, o meu peso lá vai ser marcado meio alto depois durante essa quarentena aí. Mas o que está sendo medido de fato? Sempre a gente soube que o que estava sendo medido era normal. Só que antes a gente dizia, não, mas essa normal está cancelando a força-peso para me manter parado e, portanto, essa normal é igual à minha força-peso. Então, existe a força-peso, é uma força real, é uma força legítima que está lá, e eu meço ela como? Medindo qual é a força necessária para cancelar ela para me manter parado, certo? Bom, do ponto de vista agora, a gente sabe, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, nós não estamos na nossa trajetória inercial. A gente está parado, bom, movimento é uma coisa relativa. Eu sempre posso dizer que eu estou parado em relação a mim. Por mais esquisito que seja o meu estado de movimento, eu sempre vou estar parado em relação a mim, tá certo? Essa não é a questão. A questão é, eu sou inercial? Não é a mesma coisa que dizer que estou parado. Eu sou inercial? A resposta é, eu estou seguindo a trajetória inercial do espaço-tempo? A resposta é, não. Eu não estou seguindo a trajetória natural do espaço-tempo, porque nós identificamos, depois dessa circularidade aqui, que a natureza está apontando para a gente que as trajetórias inerciais, ou seja, aquelas que são puramente determinadas de maneira independente das características intrínsecas do objeto, são as trajetórias de queda livre. Essas são as trajetórias inerciais, certo? Se eu não estiver seguindo uma trajetória inercial, eu não sou um agente, eu não sou livre. Ou seja, eu estou sujeito a uma força externa. Qual é essa força externa? É a normal do chão sobre mim. No caso agora é a cadeira, né, o assento da cadeira sobre mim. Se eu subir sobre a balança, é a força que a balança, normal da balança sobre mim. É isso que está me tirando a todo instante da minha trajetória natural. Se a todo instante eu estou sendo tirado da minha trajetória natural, significa que eu tenho uma aceleração. Eu estou parado, mas eu tenho uma aceleração, que não é algo relativo, é algo absoluto. Velocidade é relativo. Eu posso dizer que eu estou parado, mas eu não posso dizer que eu estou sem aceleração. E aqui já fica clara a distinção entre aceleração como uma mera segunda derivada da posição ou uma mera primeira derivada da velocidade e o conceito absoluto de aceleração que existe, um conceito absoluto de aceleração, que a gente vai, né, em relatividade restrita, a gente já aprendeu isso, que a gente chama de aceleração, quadra-aceleração, que me dá depois a aceleração própria, certo? Então, eu, embora parado, eu não estou inercial, eu estou acelerado. Para onde? Para cima. Por quê? Porque minha trajetória natural seria caindo. A todo instante eu estou sendo tirado para cima do que seria a trajetória de queda livre. Portanto, eu estou acelerado para cima, não sou inercial. E para eu estar acelerado para cima, quem é que está me fazendo? Quem está me acelerando? É a força normal do chão ou da balança, se eu subir sobre a balança. E, portanto, o que ela está medindo? Ela está medindo a minha massa gravitacional, ou seja, ela está medindo, de fato, o quanto... Ela não tem mais peso, não existe mais peso para ela medir. O que ela está medindo é o quão difícil é me tirar da trajetória inercial, ou seja, me acelerar. E é por isso que ela está medindo indiretamente a minha massa inercial. E é por isso que a gente tem, desde Newton, a ideia de aquela aparente coincidência. Nossa, mas massa inercial que mede o quão difícil é tirar a gente da trajetória inercial,
por alguma razão inexplicável e uma coincidência muito grande, ela também mede a intensidade com que a Terra me puxa, né? Minha massa gravitacional, a intensidade com que o meu corpo acopla com o campo gravitacional da Terra. Agora a gente vê que não tem mais negócio de massa gravitacional, pelo menos essa massa gravitacional que acopla com um campo gravitacional, dando o quanto você é puxado pelo campo gravitacional. Não, não existe mais força gravitacional. Então, se você estiver livre da ação de forças, você vai cair, certo? Agora, você não está livre da ação de força porque você vai cair, vai bater no chão e o chão começa a exercer uma força em você. Então, nós, felizmente, estamos aqui de pé e vamos, então, sofrer uma força do chão. Ela está tirando a gente a todo momento da trajetória inercial. Portanto, o que ela sente? Ela sente uma massa gravitacional? Não, ela sente a nossa massa inercial, porque é isso que mede o quão difícil é nos tirar da trajetória inercial. E é por isso, então, que o que a gente chamava de massa gravitacional passiva, né, que é aquela massa que sente campo gravitacional, é por isso que sempre, para todas as medidas, dava sempre igual ou proporcional, né, mas você pode estabelecer a constante como sendo 1, por isso que dava sempre a igualdade com a massa inercial, que em mecânica newtoniana, ou gravitação newtoniana, é uma mera coincidência. A partir do momento que a gente percebe esse equívoco na identificação correta do que é movimento inercial, a gente percebe, não é uma coincidência. Isso apontava realmente para algo mais profundo, que é a presença da Terra muda, distorce quais são as trajetórias inerciais. Elas não são as que ficam paradas na superfície da Terra, mas são aquelas que caem em direção ao centro da Terra de maneira em queda livre. Tá certo? Ou não precisa só cair, né? A trajetória de órbita também, né? Trajetórias em órbita, que também são trajetórias de queda livre, tá certo? Porque elas estão livres da ação de força, já que peso não existe. Então, as trajetórias de movimento assim, orbital também são trajetórias inerciais. Então, o melhor referencial inercial que a gente tem, né? A Estação Espacial, por exemplo, a Estação Espacial Internacional é um ótimo, certamente um referencial inercial muito melhor do que nós aqui parados na Terra. Tá certo? E por isso que, de fato, parece que para eles não existe força nenhuma, né? A ausência de gravidade, porque, basicamente, eles estão força gravitacional não existe e eles estão num referencial livre da ação de forças, certo? Ok, pessoal, ficou um pouquinho mais longo, né? Mas espero que embora tenha havido muita redundância e muita discussão vai e volta, né? Repetitiva, espero que tenha ficado claro aí o conteúdo físico da lei da inércia, né? E o fato de que, em relatividade geral, o que é possível, né, você ter parcialmente essas propriedades sendo verificadas ou não, e todas elas violariam a lei da inércia, da primeira lei de Newton, do jeito que ela é formulada em mecânica newtoniana e mesmo em relatividade restrita, tá? Tanto é que, em relatividade geral, esse quarto ponto aqui, ele é violado, certo? Ok, pessoal, então, obrigado aí pela atenção. Qualquer feedback que vocês possam me dar sobre se está inteligível ou não, por favor, eu peço que vocês me forneçam, tá certo? Então, um abração, pessoal.